Fala assim, eu tô sentindo um negócio... Nossa, gente, que é isso? Você vê, na minha época eu falava assim, aperta o enter, tá? Tinha uma pessoa apertando. Ó, deixa eu mostrar mais um recurso desse daqui, ó. O primeiro botão, ó. O que ele faz? Olha que chique, gente. É diretamente para LED, é isso? Legal. E por que vocês estão ouvindo esse chiado aí? É justamente por causa do médio que tá zoado no negócio aí, né? E a pergunta é o seguinte. Assim vocês me ouvem? Sim. Ou assim? Tanto faz, né? Legal. Como ter vozeirão. Então é o seguinte, uma coisa muito interessante a respeito desse negócio de livro é que a gente vai produzindo, vai fazendo. Então hoje tem um lançamento lá, aqui na Livraria do Cultura Nacional, do Conjunto Nacional, na Paulista. O livro se chama Líder Extraordinário. E no dia 9/10, na Cultura do Conjunto Nacional do Iguatemi, aí tem o hashtag Tem Orgulho de Ser Vendedor. Uma obra aí que não é porque foi eu que escrevi, não, mas ficou legal. Ficou legal. É difícil a gente falar da gente, né? É super ruim a gente falar da gente. É constrangedor, mas eu acho que tem que ter essa linha de produção aí. Mas eu não vou falar de nada disso. Vou falar com vocês um pouco sobre espiritualidade. No final vai ter um template aqui de um PDF, você vai poder fazer o download do livro também. Tem um e-book falando sobre espiritualidade. Vocês sabiam que dá para medir o nível de espiritualidade de uma equipe? Quem sabia aí? Alguém sabia ou não? Estão me ouvindo bem, né? Sim. Para rolar legal. Bom, dentro desse e-book aí você vai poder fazer lá tem um questionário e você vai conseguir medir o nível de espiritualidade da equipe. Outra coisa que eu descobri muito interessante, quando a gente vai trabalhando em cima de metas e objetivos, né, e esse livro que a Su falou se chama Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis, aí quando ela falou assim, você podia ter falado pra Dilma, né? Ela falou, podia ter falado pra Dilma. E a primeira frase de abertura do livro é: nós não vamos definir uma meta e assim que nós atingirmos a meta, nós dobraremos a meta. Uma pessoa com uma capacidade intelectual gigante tem uma frase extraordinária como essa. Não é? Então nesse livro também, durante a pesquisa, eu fui entendendo algumas coisas. Uma delas foi o seguinte: equipes espiritualizadas, mais espiritualizadas, são mais engajadas. Outra coisa, você sabia que dá para medir o nível de engajamento das equipes? Dá para medir. Tem uma empresa chamada Aon, ela tem dentro dela lá um negócio chamado, uma divisão da Hilt, e a Hilt tem uma ferramenta chamada engajômetro. E toda vez que o velocímetro do engajômetro sobe, e esse aí tem um trabalho muito grande e complexo do RH, as equipes batem mais metas. Então, equipes mais espiritualizadas são mais engajadas e, por consequência, batem mais metas. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente às vezes confunde um pouco, né? As pessoas confundem espiritualidade com religião, com religiosidade. Isso é super cômico, porque uma vez eu fui fazer um trabalho e era numa divisão da Votorantim Itaú de Minas. E aí uma pessoa me viu, ela que ia contratar, começou a ver, buscar na internet, né? Você sabe disso, as pessoas que vão te contratar, elas vão dar uma mapeadinha pra ver se você presta pra alguma coisa mesmo. Aí ela foi lá e ligou na agência e falou assim, ó, não dá pra trazer o Zanutin, não. Porque ele é meio macumbeiro, essas paradas aí e tal. Aí a menina falou assim, como assim? Porque ela já me conhecia, ela falou, como assim? Eu falei, eu vi lá, espiritualidade, esses papos de macumba, que não rola não dá pra trazer um cara dele. Pô, ela tem dois problemas, concorda? A pessoa tem dois problemas. O primeiro problema é o preconceito. Porque quem disse que a religião afeta a capacidade de entrega? Cada um com seus problemas, né? Acredita no que acreditar. Outra coisa foi que o preconceito à minha pessoa, que também eu não conhecia, e outra coisa, a incompetência do conhecimento, que ela não tinha discernimento a respeito de espiritualidade, de religiosidade e de religião. São três coisas completamente diferentes. Outra coisa que é interessante numa equipe de alta performance e muito espiritualizada é o bom humor. Outra coisa que as pessoas confundem gigantescamente. As pessoas acreditam que ser bem-humorado significa ter um ambiente zoado, desorganizado, cheio de gente dançando funk, cheio de gente fazendo bagunça, e não é nada disso. Você pode ter uma equipe extremamente espiritualizada, com um alto bom humor e com uma capacidade de entrega extraordinária.
bem organizada, divertida. A gente não aguenta mais empresas com falta de diversão. Mas isso nada tem a ver com a incompetência de entrega, com coisas mal feitas, com a nossa vivência a respeito do vamos fazer o que dá mesmo. Não é? Hoje a gente vive meio que a crise do possível, já viu? Ah, vamos fazer o possível aí. Vamos fazer o possível, cara. Como assim o possível? Isso não existe fazer o possível. Nós vamos fazer o melhor. Nós vamos fazer o máximo. Nós vamos fazer com excelência. É isso que a gente vai fazer. E fazer com excelência significa fazer o máximo que você pode fazer aqui e agora, com todos os conhecimentos, competências, habilidades e ferramentas que você tem aqui e agora. Isso é ser excelente. É dar o máximo. É fazer o melhor que pode ser feito. Outra coisa interessante a respeito da espiritualidade, dentro das equipes e dentro das empresas, é que quando a gente trabalha a questão da espiritualidade, é saber que nós somos seres humanos espirituais tendo uma vida terrena. É mais ou menos essa frase do Chardin. Não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Antes, nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Teilhard de Chardin, teólogo, matemático, não é? E aí, Freire, padre, né? Ele foi um padre jesuíta, tá certo? Tinha aí a sua visão jesuíta do negócio. E ele sempre foi o cara que tentou trazer a questão da vivência espiritual para esse lance da teologia, né? Junto com a ciência. Como é que a gente traz esse lance da teologia para a ciência? O Teilhard de Chardin sempre foi um cara que navegou nisso. Então, quando eu olho para essa frase, nós somos seres mais espirituais, mas tendo essas experiências humanas. Ser espiritual, por exemplo, é considerar o outro como uma pessoa importante. Muitos de vocês ouviram falar aqui, né? Teve uma menina lá que faz o negócio do mantra aí, que a gente tem que ficar de olho fechado, pá, as paradas doidas ali, né? Sente aí, sente o pulmão, pá, tal. Pô, é um tempo. E isso é extraordinário, porque ela falou uma coisa que eu acho o máximo, assim. As pessoas perderam o senso de presença. A gente não tem mais estado de presença, já percebeu? Eu fiquei meio chateado aquela hora, porque ela falou do passado e do futuro. E eu e o brother lá, a gente tava pensando no presente, falei, nós. Não sirvo pra nada? Me deu uma desilusão. Confesso. Eu não falei pra ela que eu fiquei chateado, podia ter dado esse feedback. Eu falei, então, eu fiquei pensando tipo agora, assim, tô aqui, vivendo com essa galera aqui, gente que eu nunca vi na minha vida. Esse momento que você tá fazendo eu parar pra pensar, eu fiquei pensando no presente. Ela falou, e quem tava pensando no passado? Aí teve duas aqui que levantou a mão. E quem tava pensando no futuro? Aí a rapaziada levantou a mão, eu falei, E nós? Mas como a gente está dentro da espiritualidade, vivendo a diversidade, né, essas questões de tolerância também, eu falei, tá bom então, quer falar da gente não fala, né? Necessidade. Pergunta pra você, qual a sua razão de existir? Se você fosse embora agora, que falta você faria para a sociedade? Se você deixasse de existir hoje, que falta você ia fazer para a sociedade? Já parou para pensar nisso? Qual é o seu legado? O que você deixa? Deixa patrimônio? Ou deixa um legado? Tem um monte de gente preocupada com patrimônio. É importante às vezes deixar um patrimônio. Vai dar briga. Tá bom? Os caras vão brigar. Por exemplo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho casa na praia mais, e também a gente não tem sítio. Tem um negócio de custo lá em casa que é extraordinário, é uma Lhasa Apso, ela custa R$ 236,82 por mês. E quando eu vejo a Vitória andando pela casa assim, eu falo, custo. Olha o custo, olha tudo. Mas e aí, o que a gente deixa? Qual é o legado que deixa? Cuidado, eu não sou nenhum, assim, também, eu não moro nas montanhas, tá ok? Casado com a Kátia, pai da Maria Raquel, pai do Rafael, tá, assim, tá normal. Mas qual é a razão de existir? Você veio nesse planetinha para fazer o quê? Eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta dessa numa palestra, uma menina levantou a mão lá no fundo, eu falei, fala aí, ela falou, eu vim para respirar. Profundo, uma reflexão profunda. Inclusive ela deve ter pensado muito tempo em dar essa resposta. Eu falei pra ela assim, então você já devia ter morrido, né? Porque já cumpriu a missão. Concorda? A missão cumprida. Pô, a hora que o médico deu tapa na bunda, ela chorou, respirou. Valeu, obrigado, sua participação foi importante no planeta. Mas e aí?
que você deixa? O que você constrói? Quando a gente fala de espiritualidade, também tem um pouco disso. Você pode perceber, a gente vive num momento hoje em dia meio Ctrl-C, Ctrl-V, assim, já viu? Queria fazer igual o dele. Né? As pessoas pesquisam alguma coisa, não escrevem mais. Estava conversando com a minha amiga Silvana aqui, quase entrei em choque antes dessa palestra. Estou em estado de choque durante a palestra. Estou me recuperando na conversa, inclusive. Não é? Ela falou assim, você sabia que fulano não escreve um livro? Tem as pessoas que escrevem para ele? Eu falei, mas... Como assim? E a ideia? E a construção? Falou, não, pô, o cara escreve lá. Mas escreve o quê? Ah, o que mandar, o que vier, escreve. Mas, pô, aí fica fácil, né? Ghostwriter. 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 Tem isso aí. Vocês que são aí contemporâneos a mim. Você que tem, assim, parecido com a minha idade, assim, 47 pra frente, tem Facebook, meu. Twitter, LinkedIn, Instagram. Não é? Então as coisas mudaram. O que você deixa? Teve uma pesquisa feita, uma época, com 36 altos executivos aqui do nosso país. E olha só que interessante. Revelou atributos essenciais que têm a ver com a espiritualidade. Integridade, ética, habilidade em lidar com as pessoas. E nunca a gente falou tanto em habilidade em lidar com as pessoas, já percebeu? Só que as pessoas não têm paciência de lidar com as pessoas. A gente fala muito hoje sobre tolerância. Mas a qualquer momento que alguém fala do Bolsonaro e alguém fala contra o Bolsonaro na internet, perdeu um amigo no Facebook. As pessoas bloqueiam. Passamos por isso aí esses dias. As pessoas bloqueiam. Olha que capacidade intelectual tremenda. Olha a questão da tolerância da diversidade. A partir do momento que você é contra a minha ideia, é legal isso, porque foi aquilo que a menina falou aqui no mundo virtual, né? Você é um bichinho diferente no mundo virtual. Porque fica tipo difícil bloquear uma pessoa, né? Eu tô aqui com o Tonon aqui ao vivo, e aí ele fala uma coisa que é divergência à minha ideia, e a nossa incapacidade intelectual da intolerância nos priva do relacionamento. E aí a gente na conversa, como é que eu bloquearia Tonon aqui agora? Só pra bloquear. Fica fácil, né? Fica fácil. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. A gente fala muito sobre espiritualidade, mas viver a espiritualidade é um negócio difícil. Eu vou dar para vocês aqui alguns pontos rápidos. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos e 25 segundos. Eu vou dar 8 pontos aqui para vocês terem uma ideia. O que diferencia, então, uma equipe com alma de uma equipe sem alma? Porra, Zanutin, tem gente que não tem alma. Tem, inclusive, religiões que acreditam nisso. É ou não é? Não tenho nada contra. Tem religião, inclusive, que acredita que você vai e volta. É ou não é? Qual o problema? Cada um acredita na sua religião. Não tem problema nenhum. Até porque isso aqui está muito claro. Uma equipe de alta performance, uma equipe com alma, ela traz a espiritualidade para o trabalho. Vai com ela. Não se livra dela. Eu não preciso ter vergonha da minha espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com coisas nobres. Tem a ver com a minha ética, com a minha moral, com os valores que eu acredito. O que é diferente da religiosidade. A religiosidade, ela vai da forma de eu praticar e de promover a minha fé. E a religião já é diferente. É uma crença. É a ideia de que existe um ser superior e que eu acredito naquele ser superior e cada um acredita num ser superior diferente. Teve uma pesquisa feita aqui no Brasil, 100% dos brasileiros acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Mas e o cara que é ateu? Então, Einstein era ateu. O Stephen Hawking, que nos deixou esse ano aqui triste, né? Triste perda nossa, aos 76 anos de vida, o Stephen Hawking, num livro intitulado como O Universo numa Casca de Nós, lá pras tantas, no meio do livro, ele pega a frase do Einstein e explica assim, só pode ser Deus, não tem outra explicação. A maioria dos caras que eu conheci que são ateus, Luiz Felipe Pondé, por exemplo, né? Quando você vê alguns textos do Pondé, você fala, não é possível. Quando você lê Stephen Hawking, você fala, não é possível. O cara não é ateu. Quando você lê o Einstein, falando sobre a teoria da relatividade, e o Stephen Hawking secando a respeito de buracos negros, por exemplo, você fala, não é possível. O cara tem uma espiritualidade super desenvolvida. Então a gente não pode confundir isso aqui, ó, nem a pau. E saber que uma equipe de alta performance, mais espiritualizada, ela é mais engajada e ela bate mais meta, faz toda a diferença.
Quem trabalha aqui em grandes corporações, só para eu saber, tem alguém que trabalha em grandes corporações? Não é? São grandes desafios que a gente tem com as equipes. Vocês podem fazer o teste depois. 8 características, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Primeira delas, um comportamento capaz de ouvir e entender as pessoas. E é muito louco esse negócio de comportamento, porque as pessoas às vezes não conseguem traduzir um comportamento. Suponha que estamos eu e o Bruno. Tô sem óculos, é uma porcaria, né? Agora esse tamanho não posso enxergar. Não é? Eu e o Bruno estamos conversando e ele fala assim, você tem escuta atenta? Eu falo, tenho. Qual é o seu comportamento a respeito da escuta atenta? Isso é um comportamento. É o que eu faço, certo? Quando eu estou conversando com o Bruno, eu ponho o meu celular do lado e presto atenção no Bruno. Esse meu comportamento, esse meu posicionamento é uma forma de a gente entender e ouvir as pessoas. Teve uma pessoa que falou aqui sobre a escuta atenta, lembra disso? Que tem a ver com o estado de presença. Teve uma hora que ela falou assim, as duas pessoas estão conversando e estão no celular, no mesmo ambiente. Jamais pode ser uma pessoa espiritualizada. Pode ser uma pessoa energizada. Não tem problema nenhum. Mas espiritualizada não. Porque eu preciso considerar o outro como importante. Segunda coisa, plena consciência do propósito e às vezes da causa. Sabe qual é a diferença entre propósito e causa? Vou dar um exemplo para vocês. Quem já ouviu falar de uma empresa chamada Avon? Já ouviram falar Avon? Avon chama. É legal Avon, olha o poder de uma marca, né? Você não precisa explicar o que faz, né? A Avon tem um propósito. O propósito da Avon há muito tempo, desde a hora da sua fundação, quase, é o empoderamento da mulher. É deixar a mulher empoderada, né? Alguém conhece aí? Revendedora da Avon? Já foi revendedora da Avon? Sempre tem. Sempre tem. Revendedora da Avon, querida, que legal. Então, quando a gente olha para isso, é uma grande verdade. E aí, o que ela traz? A defesa de duas causas. O que torna aquela empresa muito espiritualizada. Eu faço trabalho lá, posso falar de carteirinha. É muito espiritualizada. As meninas lá falam que eu tenho alma rosa. Esquisito esse negócio. Não sei se a alma tem cor, né? Sei lá. Mas duas causas que ela defende. Vocês sabem quais são ou não? Uma é o câncer de mama. E a outra é a violência contra a mulher. Não é? É a Avon que cria aquele lance do 180. Então ela defende duas causas. Aí eu pergunto para você, qual é o teu propósito? Qual a tua razão de existir? Você defende alguma causa? Qual a causa que você defende? Ou vai passar pelo planetinha só para respirar? Pergunta para você pensar, depois você anota aí e vê como é que você vai fazer. Outra coisa, ó, alta integração da liderança. Uma equipe espiritualizada é altamente integrada com a liderança. E a liderança é altamente integrada com a sua equipe. Não estou falando só da gestão de portas abertas. Estou falando de uma liderança que ouve. Às vezes a gente é convidado para falar nas empresas sobre criatividade. Já viu isso? Protagonismo. Olha que legal. Quem é mãe aqui? Quem é mãe? Mãe. Isso. Mãe, rainha do não, certo? Opa! Combinado? Mãe é rainha do não. Não sobe aí, não mexe nisso, não faz isso. Nós vamos na casa da sua tia, você não me destrói nada, não é? Aí as crianças vão brincar hoje. Elas parecem um espermatozoide brincando com guache, já viu? Só tá essa parte aqui pra fora. E ela tá num quadradinho dentro da varanda. Com a porta fechada. Não me sai daí. Porque vai que você sai daí e me suja o tapete. A gente vai sendo criado nesse movimento. Quando a gente chega nas empresas para trabalhar, as pessoas falam pra gente assim, seja criativa. Seja protagonista. Eu falo, como assim? Mas dá pra fazer sozinho? Não teve que perguntar pra minha mãe? Lógico. Você foi criado dentro do quadradinho ali. Isso tá no teu modelo mental. Faz parte da tua criação. Não tem o que fazer. A gente tem esse break. Então, quando a gente fala de uma liderança espiritualizada, é uma liderança que cada vez mais desenvolve a possibilidade de ter um ambiente criativo. Um ambiente desenvolvido. Um ambiente que traz para discussão, por exemplo, pessoas diferentes numa sala como essa. Que tem um cuidado, por exemplo, com a curadoria do que vai ser falado aqui. Não é?
Corre risco, inclusive, de eu não voltar nunca mais depois de hoje. Não é verdade? Tá certo? Então, essa é a liderança. Outra coisa, 4, um senso ético apurado. O que é ética? Ética é um conjunto de regras, normas, que dita o comportamento de um grupo de indivíduos ou de um indivíduo. Para mim, a ética sempre vai ser maior pelo grupo de indivíduos. A nossa ética individual era sempre menor do que o grupo. Se eu estou num grupo e eu tenho uma ideia da espiritualidade, eu vou manter meu senso ético alinhado ao senso ético desse grupo. Por isso que certa vez, lembra, vocês vão lembrar disso? Um advogado foi e disse na TV e falou assim, não, mas o bandido tem a sua ética. Lembram disso? Perdeu o OAB? Ué, e tem ou não tem? Imagine se fôssemos todos traficantes aqui, alguém para de traficar. Você tá louco? Como assim você parou de fazer isso? Tá fora desse conjunto de regras. Então o senso ético é extremamente importante. Nunca a gente discutiu tanto sobre ética. E hoje a gente está discutindo sobre a moral. Nós estamos chegando no fim da moral. Se você assistir um vídeo de vigilância da China, põe na internet lá, capacidade de vigilância da China. O George Orwell previu isso lá em 1948. Não é? Escreveu lá o Big Brother. Lembra disso? Né? A Grande Mão do Estado. 1984 o livro. O livro é de 1984 e ele criou em 1948, né? Tá certo? Imagina, ó, tem câmera aqui nessa sala? Tem? Fim da moral. Fim da moral. Essas câmeras estão dizendo pra gente, vamos vigiar essa galera, porque esse povo sozinho é desgraça. Quando a gente for totalmente vigiado, isso vai ser o fim da moral. Eu fazia um projeto na cidade americana, e um dia a gente na reunião lá, como conselheiro do secretário de Educação, junto com a prefeitura, o prefeito falou assim, nós vamos moralizar o trânsito agora. Falei, mas prefeito, qual é o plano? Ele falou, não, vamos colocar câmera na cidade toda. Falei, peraí, alguma coisa está errada nesse conceito. Você vai desmoralizar o trânsito. Porque agora você tem que vigiar todo mundo, porque todo mundo é incompetente, é isso? Por que não ensina? Por que não ensina educação, comportamento, cidadania, tolerância, a vivência em sociedade, o convívio com o outro, o convívio com a divergência, o convívio com outras opiniões? Já percebeu? Hoje em dia, se alguém é contra uma opinião nossa, a gente fica louco. Por quê? Quinto, uma estratégia capaz de ser visionária e ativa. A estratégia da companhia e das equipes, ela tem que estar alinhada a uma visão espiritual. Não é uma visão religiosa, nem uma visão da religiosidade. Mas considerar no processo as pessoas. As pessoas. Gente, as empresas são feitas por pessoas. Não tem empresa sem gente. Se as pessoas não fizerem parte da estratégia da companhia, não tem como uma equipe ser espiritualizada. A empresa é um trator, é um moedor de carne. Não, aqui a gente considera as pessoas. Pô, que legal, o pessoal entra para trabalhar que hora? Às 7 em ponto. Ok, vai até que horas? Se quiser até às 22, vai. Outro dia eu tava com o cara, ele falou assim, não, tô trabalhando bastante. Falei, e aí, o que você faz? Normalmente eu fico lá pelo menos até umas 22, 23, assim. Falei, pô, legal, tá fugindo da família? Um cara que faz isso, ele só pode estar fugindo da família. Tá fugindo de alguma coisa. Então, se eu tenho uma equipe espiritualizada, uma empresa espiritualizada, eu não vou tolerar um negócio desse. Porque eu preciso que as pessoas tenham qualidade de vida. Outra coisa, sexto, cordialidade nos relacionamentos. Tá faltando. Já percebeu? As pessoas não são cordiais mais. Tem uma história da Disney que eu acho extraordinária para iluminar isso aqui. Dá tempo? Tá poderoso. Ele desligou e eu tô vendo de novo. Cordialidade nos relacionamentos. Tem uma história da Disney que eu acho extraordinária. A pessoa foi ser contratada na Disney e MIT, Harvard, Oxford. Cara, legal, colocaram ele na pista. E foram fazer a entrevista com ele e levaram ele para essa entrevista. Lá para as tantas, ele chegou na entrevista, assim que ele entrou no salão da entrevista, a pessoa falou para ele assim, o senhor não foi contratado. Mas como assim não foi contratado? Aí ela falou assim, o senhor viu que quando o senhor entrou tinha um jardineiro? O senhor percebeu que assim que o senhor entrou por nós, havia 2 seguranças na porta? O nosso negócio é da cordialidade. O senhor não cumprimentou as pessoas.
Vocês perceberam que quando vocês chegaram, tinha uma senhora passando um esfregão nesse chão aqui fora? Vocês perceberam que logo que vocês chegaram de manhã, tinha um cara naquela portaria do fundo aqui, ó, tem uma salinha aqui no fundo, e era o segurança que estava fazendo a visita dentro dos banheiros para ver se estava tudo bem antes de você chegar. Vocês viram isso ou não? Tava lá. Vocês perceberam que a hora que vocês fizeram esse crachá, tinha um senhor, um cara na porta, porque na hora do almoço já era um senhor, fazendo a recepção da gente lá na porta? Sim. Vocês perceberam que a hora que você entra nesse elevador, que ele é um elevador muito louco, que ele tem a capacidade de você descer do 10º andar pro terra e ele para no 9º, no 8º, no 7º. Você não chega nunca. É de propósito, é para você cumprimentar as pessoas que entram. Cordialidade. 7º. Vai passar, ninguém mandou me convidar. Realizar-se na realização. Corta ele pro próximo, gente. Sabe o que é realizar-se na realização? É gostar do que está fazendo na hora que está fazendo. As pessoas não curtem mais. Ó, a menina aquela menina que falou aqui no meu lugar é altamente espiritualizada. No meu lugar não, antes de mim. Nossa, que espiritual Cara, que tá isso? Altamente espiritualizada. Ela fala assim, tem uma hora que a gente está vendo as coisas e a gente está filmando aquilo que a gente teria que ver e a gente está filmando para postar aquilo que a gente está vendo. Pelo amor de Deus, porque não curte o negócio. Quer provar para quem que você estava lá? Curte. Curte o momento, curte aquele ambiente, curte os relacionamentos. Não é só no LinkedIn, não, pô. Foi legal acionar no LinkedIn aí. Mas as pessoas que estão aqui, elas falam. Elas andam. Elas têm calor humano, ó. Tem corpo, ó. Olha que legal. Você pode tocar. É muito louco. Você pode tocar, você pode pegar um cartão, você pode dar um abraço. E a gente parou de fazer essas coisas. É realizar-se na realização enquanto você está fazendo. Último aqui, ó, senão eu vou ser mandado embora. Que é a espiritualidade de tudo isso aí. Que tem a ver diretamente com o trabalho. Tem gente que encara o trabalho como uma desgraça. Faz um pouco de sentido? Faz um pouco de sentido, porque até a palavra nos leva para essa reflexão. Não é? Tripalium, que vem do latim, tem a ver com um negócio meio de castigo dos escravos. Feito por 3 negócios de madeira que tinha que fazer os caras darem produtividade. Outra palavra que nos leva ao trabalho é o labor, que vem de labore, que é um negócio complicado de fazer, árduo, dificultoso, que também vem do latim. Então as pessoas entendem o trabalho como uma desgraça. Eu ando no metrô na cidade de São Paulo. Quem anda de metrô aqui? Só para eu ter uma ideia. Ó, que legal, hein? Quem tem o aplicativo da Yellow? Então, falta de espiritualidade os desgraçados que estão fazendo isso com as bicicletas. Não, não é? Verdade. Destruir as bicicletas? Quem não tem o aplicativo. Ah, não. Tô falando dos caras que estão destruindo as bicicletas. O cara destrói o negócio pelo mero prazer de destruir. Ou esconde a bicicleta. Que absurdo. Então, ó, você anda no metrô em São Paulo. Já pegou metrô na Sé? É legal, né? Sé, Barra Funda. Coisa fácil. Sé, Barra Funda, Pinheiros. Beleza? Olha só que legal, eu entrevisto, você viu que eu falo pra caramba, aí eu entrevisto as pessoas, já deu olhada aqui. Eu tinha 15 minutos, já me deu 22. Aí você tá falando com as pessoas aqui, você fala assim, aí tá indo pra onde? A pessoa fala assim, pra luta. Acabou. Você tá indo pra onde? Pra guerra. Cara, como assim? Onde você trabalha? Ele fala, não, é um por dia lá. Fala, você trabalha na savana. Cara, as pessoas ficaram loucas. Então, um indivíduo espiritualizado só pode considerar o trabalho como uma das coisas mais gostosas que a gente tem. Trabalhar é dádiva. Trabalhar é bom pra caraca. A pessoa que encara o trabalho como um sacrifício, ele não pode ser espiritualizado. Porque o trabalho tem que ser gostoso de fazer. Tem que dar prazer. Né? É a realização na hora que você faz. Isso aqui que a gente faz. Né? Esse xarope aqui. Por que faz? Outro xarope ali. Outra xarope aqui. A outra xarope ali. Faz isso aqui pra quê, meu? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Quanto vai te pagar? Olha, obrigado pelo convite. Ó, se vocês quiserem, tem um
e-book gratuito aí. Ela vai ficar brava que tá de graça, mas tá aí o e-book gratuito. Obrigado, gente.